Boa tarde a todos. Meu nome é Ângela e hoje mais um programa do grupo Aulas da Vida, aqui do Centro Espírita Amor e Caridade. Neste mês de dezembro, um mês muito especial, não é? Então nós estamos fazendo a seguinte pergunta para todos nós: por que existe família? É o tema do mês. Por que existe família? E hoje, especialmente, nós vamos conversar e buscar, no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, os argumentos sobre família e sobre sociedade. O tema de hoje é a importância da família para a sociedade. E antes de começar a nossa reflexão sobre esse tema que é tão importante e tão fundamental nas nossas vidas, eu convido a todos agora que estão nos acompanhando, agora neste dia, nesta tarde, ou em que momento for que você estiver assistindo, que façamos juntos uma prece, rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que nos abençoe, que nos ilumine, nos inspire, para que possamos refletir sobre o tema família e termos o melhor entendimento sobre o tema, as melhores reflexões. Que nós possamos, ao terminar essa reflexão, estar um pouco mais consciente, um pouco mais iluminado a respeito deste tema família, desta instituição família, que é tão importante, como disse, tão fundamental em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Então, para começar a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de lembrar a vocês e a todos nós que no Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos encontrar que o corpo precede do corpo. O espírito não precede do espírito. Ou seja, quando há a união dos nossos pais, vamos exemplificar, nós nascemos. E Ângela, vou dar como exemplo a minha encarnação presente, Ângela vai estar aqui até o dia do desencarne. E vai para a erraticidade, para o plano espiritual, volta para casa. E chegará um momento que, se Deus quiser, terá mais uma chance, mais uma encarnação para recomeçar, para melhorar, para evoluir o espírito. E não mais será Ângela, mas poderá vir a nascer novamente esse espírito e na mesma família, numa família afim, consanguínea, e terá um novo nome. Com isto, eu quis exemplificar o que eu acabei de dizer, que o corpo precede do corpo. Um corpo vai gerar outro corpo e vai tendo uma família e outra família, mas sempre afim, sempre com similaridade. Os espíritos afins, eles se procuram, tanto no plano espiritual, e se encontram, quanto no plano material, no plano físico. Outra reflexão que eu gostaria também de trazer, agora bem no início da nossa conversa, é sobre o que é o lar. Certa vez eu estava vendo um filme e que me marcou muito, que foi dito o seguinte, que o lar, ele não é um lugar, ele não é uma casa. O lar é um sentimento, o lar é o sentir, é o acolhimento, é aquele lugar em que nós nos sentimos bem com as pessoas que estão ali, aquele lugar onde aquela convivência traz uma harmonia, é aquele lugar onde eu amo e sou amada, é aquele lugar onde eu sinto bem-estar. Um bem-estar nos leva para esse lugar chamado lar. Não importa
onde, não importa o local, lar é um sentimento de conforto, um sentimento de ambiente tranquilo, um sentimento de amor, É onde nós nos dedicamos, né, a alguém e nos dedicamos a um bom ambiente. Isto é um lar. Bom, o tema, a importância da família para a sociedade. A sociedade, nós vamos encontrar no dicionário o conceito de sociedade da seguinte maneira. Vamos lá. O agrupamento de seres que convivem em estado gregário e em colaboração mútua. Colaboração mútua. Esse é um dos conceitos de família. Um outro conceito, um conceito de sociedade, né? É um agrupamento de seres que convivem em estado gregário em colaboração mútua. Um outro conceito também que nos traz o dicionário é o que é sociedade. É um grupo humano que habita em certo período de tempo e espaço, seguindo um padrão comum e também é igual à coletividade. É sempre um agrupamento de pessoas que obedecem ali a situações, a cultura comum a todos. Esse é um agrupamento, quer dizer sociedade. Nós vamos buscar em O Livro dos Espíritos, em as leis morais, que são 11 leis, e a primeira é a lei divina ou a lei natural. Depois desta, nós temos mais 11 leis. A lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de reprodução, a primeira que eu disse que é a lei natural, não é? A lei do progresso, a lei de conservação e outras. E vamos encontrar a lei de sociedade, que é a sexta lei que o Livro dos Espíritos, da nossa doutrina, codificada e organizada por Allan Kardec, nos traz. Na lei de sociedade, nós vamos encontrar que ele traz o tema necessidade da vida social, em primeiro lugar, necessidade da vida social. Depois ele trata sobre isolamento e em seguida é tratado o tema laços de família. Pois bem, na pergunta do Livro dos Espíritos 766, Allan Kardec pergunta aos espíritos: a vida social está na natureza? E vamos ver, meus amigos, o que a espiritualidade respondeu a Kardec. Respondeu o seguinte: certamente a vida social está na natureza. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Tudo que nós temos como recursos divinos, as nossas faculdades, o quem nós somos, o que nós sabemos fazer, os nossos sentidos, né? A nossa fala, são todos atributos, né, que nos fazem conviver bem, nos relacionar uns com os outros. Na sequência, Allan Kardec pergunta à espiritualidade, na questão 768, Allan Kardec pergunta o seguinte, amigos: o homem, procurando a sociedade, não faz senão obedecer a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objetivo providencial mais geral? Então, o homem, ele obedece a um sentimento pessoal quando ele está procurando estar em sociedade, ou há um objetivo da providência em geral? A espiritualidade responde o seguinte: o homem deve progredir. O nosso dever aqui na Terra é progresso, é progredir. E os espíritos continuam: sozinho ele não pode, porque não tem todas as faculdades, é-lhe preciso o contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece
e se debilita. Nós temos uma nota em seguida de Allan Kardec que diz o seguinte, amigos, e aí então pararemos para refletirmos. A nota de Kardec diz o seguinte: nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, eles se completam uns pelos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidades uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Quando nós pensamos em família, nós pensamos numa casa, não é verdade? Vamos imaginar uma casa onde ali tem pai, mãe, filhos. Eu costumo dizer que a casa é como se fosse um laboratório, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo ainda também nos coloca que ali é o primeiro lugar, eu vou dizer em outras palavras, tá? É o primeiro lugar, o primeiro espaço onde nós treinamos, onde nós nos habilitamos a compreender, a respeitar, mesmo com as discordâncias, nós temos um parentesco consanguíneo, nós amamos aquelas pessoas, mesmo que ali tenha as pessoas que nos são muito queridas, né? Onde temos muitas afinidades, e temos aqueles que não parece que é a primeira vez que estamos convivendo, né? Que é a primeira oportunidade nossa, porque são aqueles parentes que muitas vezes são os nossos desafios. E por que nossos desafios? Porque muitas vezes nós topamos com a nossa própria vaidade, o nosso orgulho quando temos discordâncias uns com os outros, o nosso egoísmo, porque nós queremos estar certo, e mesmo estando certo e o outro não, nós temos que ter o entendimento de que cada um de nós está vivendo uma fase na evolução espiritual. Muitas vezes a experiência que o irmão meu tem é maior em vidas pretéritas do que as que eu tenho, e vice-versa. Terão assuntos, porque fala aqui das faculdades e dos conhecimentos e dos sentidos, que nós necessitamos estar reunidos. Por quê? Simplesmente porque uns aprenderão com os outros e vice-versa. Cada um de nós tem como contribuir para um irmão nosso. E por que eu falei que é um laboratório? Porque dentro de casa e na família nós nos exercitamos a nossa compreensão, respeito, esse sentido de fraternidade e de amor para viver lá fora, onde? Num grupo maior que estamos no meio, chamado sociedade. Então, muitas vezes a gente fala assim, mas em casa a gente age de uma maneira. Perante a sociedade, a gente age de outra forma, segundo os costumes e o consenso daquela sociedade, segundo a cultura. Então, eu trato bem as pessoas, eu lido bem com as adversidades, eu respeito por pura educação. Mas dentro de casa, eu chego e entendo que ali, como essas pessoas me amam, eu as conheço e elas me conhecem desde que eu nasci, eu posso agir de outra maneira. Isso também pode acontecer, e acontece muitas vezes, né? O que deveria ser o contrário, compreender, respeitar, sermos pessoas melhores dentro de casa para agir da mesma forma lá fora. Mas a sociedade muitas vezes faz com que nós hajamos de maneira contrária, façamos o nosso melhor lá fora para os outros, e aqui onde estão as pessoas a quem nós devemos e nos comprometemos antes de nascer a cuidar, a amar, a aprender, a ensinar, muitas vezes a gente trata de qualquer maneira, e às vezes muito tarde é que nós nos tomamos
consciência disso. E não devemos deixar isso acontecer, não é mesmo? Continuando aqui, quando nós vamos ver também em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala dos laços de família, ele fala o seguinte, que o espírito formam no espaço grupos, famílias, unidos pela afeição, simpatia, semelhantes inclinações. E se não estão juntos, para estarem juntos, os espíritos se procuram pela simpatia anterior em momentos pretéritos que viveram. Então, o Evangelho esclarece muito bem que, inclusive no espaço, como eu disse anteriormente, eu comentei brevemente, nós procuramos esses espíritos afins, esses simpáticos a nós, esses que nós temos inclinações, que nós temos esse carinho. Então, nós nos procuramos até nos encontrar. Pensem comigo, o que acontece quando nós nos matriculamos na escola? Na primeira infância, ou já na adolescência, ou já no colegial, ou na faculdade. Quando nós entramos numa sala de aula, na escola, e nós não conhecemos ninguém, nós vamos nos aproximando de algumas pessoas até estarmos em um grupo, não é verdade? Quando nós não nos afinizamos de imediato, são feitas algumas medidas para que a gente se aproxime das pessoas, porque ninguém deve ficar isolado numa sala de aula. Então, como é que a gente encontra esses pares? Por gostos iguais, por um sentimento de bem-estar, de estar do lado daquela pessoa, um olhar que já te atrai, e aí você fala, nossa, eu gostei do olhar dessa pessoa, deixa eu aproximar, começar uma conversa, né? É uma amiga que você, daí a pouco parece ser amiga de infância. E você começa ali uma amizade na primeira semana de aula e passa o ano ali realizando todos os trabalhos, começam a sair juntos, estudam juntas e cria-se aquela harmonia em um grupo. E são vários grupos em sala de aula por questão de afinidade. Assim também, meus amigos e meus irmãos, acontece no espaço, na erraticidade. E acontece também fora da escola, que é quando nós encontramos esses amigos que nós chegamos a dizer muitas vezes, é como se fosse da minha família, só não tem o meu sangue. E por essa pessoa, tudo eu faria. Aí nós vamos lembrar, nós estamos tratando a importância da família na sociedade. A família, ela existe para que a sociedade possa se organizar. E nós vamos chegar lá nessa parte onde Allan Kardec também trata desse assunto. Quando nós pensamos em família, nós pensamos na formação inicialmente de um casal, certo? Nós pensamos no casamento. O que acontece que hoje em dia, de muitos anos para cá, os casamentos não são como há, digamos, 30, 40, 50 anos atrás. Temos que, inclusive, trazer aqui a normalidade do tema que é o casamento, e muitas pessoas ainda, infelizmente, ainda não tratam com normalidade, mas é natural. Nós vamos ver que na pergunta 695 é feito o seguinte, é feito o seguinte, o casamento, quer dizer, a união permanente de dois seres, é contrária à lei natural? Veja que essa pergunta está sendo feita da união permanente de dois seres. Não está falando se é um homem e uma mulher, se é um homem e um homem, se é uma mulher e uma mulher. A pergunta é feita, o casamento,
quer dizer a união permanente de dois seres. É contrária à lei natural? Por que nós estamos trazendo essa pergunta? Porque quando nós pensamos em família, e uma família e várias famílias formam uma sociedade, nós pensamos naquela família de um homem e uma mulher que tem filhos. E essa família consanguínea vai gerando novas famílias. Hoje nós vemos famílias que têm 2 pais e têm filhos, tem 2 mães e têm filhos adotivos ou por vários outros processos que a ciência já permite. Então, é ali o seio de uma família. E como nós já lembramos no início da nossa reflexão, uma família representa um lar. E um lar não significa o que muitas vezes, há muitos anos atrás, entendíamos como sendo o comum ou o normal. Muita gente ainda pensa sobre isso. E vamos lembrar que o lar é um sentimento, é onde as pessoas se amam, é onde as pessoas se respeitam, se compreendem, se sentem bem. É um lar, é um lugar onde há o acolhimento. Fica até redundante eu repetir, né? Porque no começo da nossa conversa eu falei sobre isso. Mas no mundo que nós vivemos hoje, nós acreditamos seja necessário lembrar sobre isso e conversarmos e refletir sobre isso. Na pergunta 696, também, Allan Kardec pergunta o seguinte à espiritualidade: qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? O que vocês acham, meus amigos? Qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? Sabe o que é respondido? O retorno à vida animal. Porque nós estamos aqui na Terra para evoluir, cada um de nós evoluir. Na família, nós nos ajudamos uns aos outros. A sociedade é uma grande família ampliada, onde também nós nos ajudamos e devemos contribuir uns com os outros, porque foi exatamente isso que Jesus veio nos ensinar, não é verdade? Depois que Kardec pergunta sobre o casamento ser abolido, o que aconteceria na sociedade, e eles falam, né, o retorno à vida animal, nós podemos perceber que a família, ela existe para um efeito de organização da sociedade, onde esse grupo deve aprender uns com os outros e cuidar uns dos outros, para que nós possamos evoluir, progredir como seres humanos melhores que devemos ser a cada dia. Allan Kardec faz uma notinha logo depois que a espiritualidade responde sobre seria um retorno à vida animal, ou seja, sem uma organização que é necessária ao progresso. Kardec faz a seguinte nota. Vejamos juntos, amigos. A união livre e fortuita dos sexos é um estado natural. O casamento, um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque ele estabelece a solidariedade fraternal e se encontra entre os povos, ainda que em condições diversas. Olha que inteligência de Kardec já lá em 1860, mais ou menos, 1857. Eu vou repetir. Porque ele estabelece a solidariedade fraternal e se encontra entre os povos, ainda
em condições diversas. A abolição do casamento seria o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Nós vamos ver que muitos dos animais têm aquele carinho, aquele cuidado, quando nós podemos ter essa chance de observar com os seus filhotes, com os seus pequenos e com a sua família. E nós entendemos os animais que têm um instinto, não é? E nós já temos a inteligência e a consciência. Nós estamos um cadinho mais adiantados nesse progresso da existência aqui na Terra. Então, se nós não conseguirmos ainda entender que é necessário viver em sociedade para entender que o que Jesus nos ensinou lá atrás. Lembra quando disseram a Jesus: Mestre, lá fora está sua mãe e seus irmãos. Vocês lembram dessa passagem? Nós vamos encontrar em Marcos, nós vamos encontrar também em Mateus essa passagem. Mateus 12, ali mais ou menos de 46, versículos 46 a 50. Vamos encontrar essa passagem. E vamos lá. Disseram: Mestre, lá fora está sua mãe e seus irmãos. Jesus foi até hoje ainda mal interpretado com relação a isso. Parecia que ele estava negando Maria e seus irmãos, os discípulos que o seguiam, né, os apóstolos que conhecemos hoje. E ele responde o seguinte: é minha mãe e meus irmãos, lembra, aquele que faz a vontade de meu Pai. Mas disse mais acertadamente assim: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Jesus respondeu: pois quem faz a vontade de meu Pai que estás nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quando Jesus faz essa colocação, num primeiro momento, muita gente interpreta que ele ali nega sua mãe e os discípulos. Mas o que Jesus mais nos exemplificou nessa fala dele é que nós somos uma grande família universal. E quando ele fala Pai Nosso, que é a oração dominical que todos conhecemos, que foi a única oração que Jesus nos ensinou, a única prece que realmente ele nos deixou, foi a prece do Pai Nosso, quando um dos apóstolos pediu a ele: Mestre, ensina-nos a rezar. Se não me engano, o filho de Alfeu. E ele fez a oração do Pai Nosso a primeira vez. Quando ele fala Pai Nosso, ele está dizendo que nós somos todos irmãos. E quando ele diz, é minha mãe, é meu irmão, minha irmã e minha mãe, aquele que faz a vontade de meu Pai, ele quer dizer aquele que trata uns aos outros como irmãos, aquele que já está exemplificando o amor, aquele que já vive em estado de fraternidade, aquele que já compreendeu que Jesus é nosso mestre, modelo e guia e que veio para nos ensinar a amar, a respeitar. Ele veio nos mostrar que do simples até o grande deve ser tratado da mesma forma. Então, não tem diferença entre aqueles que são do nosso sangue ou não. O que ele olha é para todos, para toda a humanidade. E muitas vezes nós ouvimos, né, que a humanidade inteira é nossa irmã, é a nossa família. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. E se alguém me perguntar agora assim, mas Ângela, então qual a importância da família para a sociedade? Sem a família, nós não teríamos essa organização. Sem a família, nós não teríamos esse suporte maravilhoso
que nós temos, mesmo quando nós entendemos que a nossa família não é perfeita. Mesmo quando nós pensamos, mas eu não tenho família, se alguém aqui estiver pensando isso, mas eu não tenho família, minha família é muito pequena. A humanidade inteira é a nossa família. Mas então qual a importância da família para a sociedade? A organização, o progresso, o entendimento de que nós precisamos uns dos outros. Foi falado aqui, sem a família nós voltaríamos à situação, ao estado animal. E a nossa tendência é evoluir, é progredir. Não é tendência, é o nosso dever, enquanto estamos aqui encarnados e lá na frente, progredir. E o progresso, ele só acontece quando nós nos reconhecemos todos como irmãos. E de novo, eu estou repetindo muito sobre o respeito, sobre a compreensão, sobre a fraternidade, e quero falar também sobre a empatia, sobre a compaixão. Quando nós vamos tendo esse entendimento e abrindo nosso coração para isso, nós vamos entendendo o quanto nós todos, eu e você, nós todos somos importantes uns para os outros e para todos aqueles que convivem conosco, tanto dentro da nossa casa, do nosso lar, no nosso trabalho, na instituição religiosa a que pertencemos e em todos os lugares onde existe um ser humano ou uma criatura ou uma criação de Deus do meu lado. O meu entendimento de que todos nós somos uma família universal, essa consciência vai fazer com que realmente o nosso espírito evolua de fato. Então, eu quero já caminhar aqui para o agradecimento dessa reflexão que nós estamos fazendo, que é tão importante, não é? Porque mesmo que você ou que alguém pense, eu não tenho família, eu não formei família, mas eu não conheci meus pais, eu não tenho irmãos. Lembre, Deus nos traz, a gente chama, de anjos, aqueles amigos que são como a nossa família, aquelas pessoas que não é nosso avô, nossa avó, mas que cuida de nós tanto quanto. Deus não desampara ninguém, Deus não deixa ninguém sozinho. E se numa fase da vida nós nos sentimos sozinhos, que nós tenhamos certeza que daquela fase deve ser tirada uma lição preciosa para o nosso aprimoramento espiritual. No livro Jesus no Lar, nós temos aqui quando nasce o primeiro evangelho no lar na terra, que é com Jesus na casa de Simão Pedro, seus amigos, seus familiares. Tem um capítulo aqui que se chama A Escola de Almas. E é um capítulo onde Jesus responde algumas perguntas à sogra de Pedro. E para finalizar, eu gostaria de terminar com o que ele fala, o conceito dele a respeito de lar. Mas antes, também, precedendo aqui o nosso término, gostaria de lembrar que na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 5, nós vamos encontrar o seguinte versículo. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Paulo escreve aos Romanos: individualmente somos membros uns dos outros e somos um só corpo em Cristo. Nos lembra mais uma vez que somos todos irmãos, somos todos família em humanidade. Em Jesus no Lar, a sogra de Pedro vai perguntando a Jesus sobre a família, que tudo começa como flores e que a pouco vai nascendo as desavenças, aqueles desafios que nós sabemos que existem nas famílias. E Jesus, ele diz a ela: o lar é a escola de almas.
o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Palavras de Jesus, no livro Jesus no Lar, que foi psicografado por Chico Xavier e pelo espírito de Néio Lúcio. Jesus disse: o lar é a escola de almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Enfim, o lar é o nosso grande laboratório para aprender a viver, a amar, servir, respeitar, compreender as pessoas que estão ali. E o lar e a família, esse sentimento de família, consanguíneo ou não, esse amor, esse carinho que desenvolvemos uns pelos outros, começa a ser habilitado ali em nós, esse sentimento. E que esse amor, esse carinho, esse cuidado possa também ser colocado em todas as nossas atitudes, em todas as nossas ações, palavras, durante o nosso trabalho, em todos os momentos de nossas vidas, que possa ser exercitado o sentido de família, o sentido de lar, porque isto é importante para que vivamos em uma sociedade mais tranquila, mais saudável e em paz. E isso depende de cada um de nós. Vamos aqui, meus amigos e meus irmãos, agradecer por mais este momento onde nós pudemos refletir e fazer as suas colocações à luz da doutrina espírita. Que Jesus abençoe todos os lares, todas as famílias e todas as pessoas que estão em seu pensamento nesse momento. Que seja envolvido pelo amor de Jesus por todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.